Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo no ar. Episódio 205. Tudo bem, Flavial? Tudo bem. No saldo tá tudo bem. Segundou, estamos gravando na segunda-feira, dia 25. Vamos lá para os nossos tópicos dessa semana. Bom, então a gente vai começar um assunto muito importante que a gente ainda não tratou aqui: eleições de conselhos tutelares no próximo dia 1º de outubro. Esse vai ser a nossa vírgula aí antes da gente começar o nosso primeiro bloco. Então, esse lembrete, já falaremos mais disso. Vamos falar no nosso primeiro bloco da ida do Lula, para a Assembleia na ONU. A gente tinha deixado esse pop-up aí pendurado na semana passada. Vamos comentar o discurso dele e também o acordo e a declaração conjunta com Biden com os Estados Unidos. Depois vamos falar do voto da ministra Rosa Weber na questão da descriminalização do aborto. Ela deu esse voto na semana passada, histórico, importantíssimo. E aí no último bloco a gente deixa os assuntos da semana. Temos agradecimentos a serem feitos por Flávia Ol, que fez uma maratona aí de eventos na última semana. E aí no último bloco a gente fala um pouco disso, tá bom? Então vamos que vamos. Bom, minha gente, antes da gente começar, esse aqui vai ser um pré-primeiro bloco, porque a gente quis colocar esse assunto logo no começo. É uma introdução para dar tempo de, mesmo quem acabar não ouvindo o episódio inteiro, ouvir esse pedaço, que é a coisa mais importante desse episódio, dessa semana, a coisa mais importante que você pode fazer no dia 1º de outubro, que é a votação dos novos conselhos tutelares. Quem ouve o Angu de Grilo há um tempão, desde o começo, sabe que a gente já tratou desse tema aqui na última eleição que teve dos conselhos tutelares. Dia 1º de outubro tem de novo. A gente vive trazendo aqui e vendo na internet casos de conselhos tutelares que estão tomados por fundamentalistas religiosos, crianças de religião de matriz africana sendo afastadas das suas famílias e das suas comunidades de terreiro por conta de conselhos tutelares extremamente, terrivelmente evangélicos. A gente sabe aqui quando o conselho tutelar é fundamentalista pode ser violento para as crianças em relação a abusos, a violência sexual, a violência escolar, como eles podem ser negligentes, como pode fazer parte desse projeto. E eu estou falando aqui de religião porque essa é uma tônica e é um direcionamento muito claro desses grupos religiosos. A gente sabe como faz parte do direcionamento da atuação desses grupos religiosos também fazer parte, estar dentro dessa estrutura dos conselhos tutelares, porque são das organizações mais próximas do seio familiar, da família. É a nossa instância de cuidado, especialmente com as crianças no âmbito escolar e familiar. Então, é uma instância de controle, essa é a palavra, de controlar também esse organismo que tem tanta entrada dentro da casa e na proteção ou na negligência das nossas crianças. Então, votar para os conselhos tutelares, gente, é extremamente importante. A gente fala aqui o tempo todo sobre direito da criança, sobre a importância da infância, a importância da gente olhar para as crianças e para os adolescentes. E esse é um jeito, essencial e importantíssimo da gente se importar, dar a nossa contribuição para esse debate. E os conselheiros são, às vezes, a única barreira de segurança que uma criança pode ter num contexto de violência. Então, se essa pessoa que está lá não é responsável, não está seguindo as regras do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa criança fica ainda mais vulnerável. Essa eleição acontece a cada 4 anos, então esse próximo mandato dos conselheiros tutelares que forem eleitos vai ser de 2024 a 2028. A eleição acontece somente no dia 1º de outubro, de 8 às 5. Qualquer pessoa que tenha mais de 16 anos e está com o título de eleitor regularizado
pode votar. Então, você precisa saber quais serão os pontos de votação, os locais de votação na sua cidade, porque não é... Pode ser ou pode não ser, né? No nosso caso, né, mãe, quando a gente foi votar em 2000 e... já nem me lembro, mas 2019, não era o mesmo lugar de votação nosso de eleição. Era também um lugar perto da nossa casa, mas não era o nosso local de votação das eleições, né, que tem a cada 2 anos. Então, no nosso caso, era um lugar diferente, mas ainda um lugar próximo. Cada município tem pelo menos um conselho tutelar, mas as cidades maiores têm vários, né, que são agrupados por região. Então, você vota no conselho tutelar da sua região. E aí, dentro dessa região, tem vários locais de votação. Se a gente estiver falando de lugares maiores, isso tudo dá para descobrir pela sua prefeitura, enfim, quais vão ser esses pontos de votação. E eu quero divulgar 2 iniciativas muito importantes, que é o site comofalarssobre.com/conselhos tutelares, que fala de como mobilizar pessoas progressistas para votar em candidaturas progressistas para os conselhos tutelares. Então, ele dá um passo a passo aqui de como a gente estruturar essa narrativa para convencer as pessoas que estão no nosso entorno. Tem um site importantíssimo chamado aeleiçãodoano.org, que nele você tem uma aba que você coloca que você é eleitor, e aí você fala a sua cidade, fala o seu estado, o seu local de votação, né, a sua regional, e ele te apresenta candidaturas comprometidas com o ECA e com os direitos humanos, que você pode votar, né, na sua regional, para o conselho tutelar da sua região. Então, eu sei que a gente tem pouco contato, né, com quem é que está concorrendo, quais são as nossas opções de votação, é mais difícil, é bem menos divulgado, mas tem pessoas construindo plataformas que podem auxiliar a gente aí nessa escolha e nesse voto, que vai ser muito, muito, muito importante para os nossos próximos 4 anos. Então, é isso. Tem um outro site também, que também é para auxiliar nesse processo, que tem as datas, que tem sugestões de candidatos que apoiam o ECA, a agenda da Unicef, que é o site apoiareproteger.com.br. Eu vou deixar todos esses sites no descritivo, tá, do episódio, que ele também tem candidatos e candidatas que são apoiados pelas iniciativas do Apoiar e Proteger e para a Agenda Cidade Unicef. E aí você pode saber quais são esses candidatos que são comprometidos com essa agenda de proteção verdadeira, né, das crianças. Então, gente, 1º de outubro, é um domingo, sai de casa rapidinho, vai lá votar. Isso é muito importante, extremamente importante para as nossas crianças. É super rápido, agilizado e um voto determinante para os nossos próximos 4 anos. Mais alguma coisa a acrescentar, Flávio, sobre isso? Não, eu acho que é super necessário esse recado e esse acompanhamento, especialmente nesse momento em que a gente saiu da pandemia, reiniciou as atividades escolares, né, das crianças, estão sendo retomados os programas sociais, o Bolsa Família, né, a política de transferência de renda com as condicionalidades, e a gente tem visto, ou acompanhou durante a pandemia e o governo passado, aumento, né, da violência doméstica de gênero, da violência contra criança e adolescente, da evasão escolar. Então, assim, numa agenda de tanto agravamento, né, das condições, aumento da fome, né, especialmente entre famílias com crianças, né, família, em particular, famílias chefiadas por mulheres, famílias negras. Então, esse gap aí, esse atraso, esse retrocesso que aconteceu na política social nos anos recentes, com aumento de violência, de todo tipo de precarização, é absolutamente fundamental que se eleja um conselho tutelar com cuidado, né, conselheiros tutelares qualificados, bem formados, né, conscientes, respeitadores dos direitos humanos, para que a gente faça esse enfrentamento de forma correta. E adicionaria a questão do racismo religioso, né? Nos últimos tempos, nós vimos também esse aumento dos ataques aos terreiros, a religiões de matriz africana,
e há um viés de ocupação por extremistas de direita, por setores, não vou nem dizer conservadores, reacionários, né, de denominações religiosas, que ocupam os conselhos tutelares e perseguem, em particular, religiosos de matriz africana. A gente teve casos, né, nesses últimos anos, por exemplo, em São Paulo, eu me lembro de um em São Paulo especificamente, mas foi mais de um, de tentativa de tirar o mátrio poder, né, tirar uma filha da mãe, porque a criança tinha sido iniciada, né, no candomblé, e tinha um viés absolutamente de intolerância, de racismo religioso. Então, por isso é importante que as pessoas antirracistas, progressistas, interessadas nessa agenda de inclusão e de respeito aos direitos humanos, participem da eleição para os conselhos tutelares, porque o outro lado, como sempre, está muito mobilizado. Exatamente. Bom, então vamos para o nosso primeiro bloco, demos esse recado. Eu vou deixar aqui no descritivo do episódio vários links onde vocês podem acessar as candidaturas, pesquisar o seu estado, o seu município, ver as candidaturas que são comprometidas com o direito da criança, com o ECA, porque é difícil mesmo essa divulgação, mas a gente está aqui para facilitar esse processo e para a gente se engajar nesse tema que é tão importante. Então vamos para o nosso próximo bloco para a gente falar da ONU, presença do Lula, do Brasil na ONU. Vamos que vamos. Bom, minha gente, eu vou começar aqui trazendo os pontos que eu achei relevantes da gente elencar do discurso do Lula. E lembrando que esse foi o primeiro, né, discurso do Lula, agora de novo, Lula 3, primeiro discurso Lula 3. E eu acho que tem alguns pontos que são interessantes da gente, inclusive, traçar o paralelo do que eram agendas defendidas ou negligenciadas, né, pelo governo anterior. Bom, o Lula abre falando de fome, eu acho que as duas grandes tônicas do discurso dele, que também deixarei o link aqui no descritivo da íntegra, né, do discurso transcrito. Sempre acho mais fácil ler essas coisas na transcrição. Acho que a tônica de tudo que ele falou, desigualdade, fome, ele abre já falando de fome e falou bastante sobre mudanças climáticas. E aí dentro disso falou de desenvolvimento sustentável, transição energética, energia limpa. Então acho que isso vai também com coisas que a gente falou do Rio Grande do Sul, né? Logo no início falou da Líbia e também prestou solidariedade, né? Líbia, Marrocos e Rio Grande do Sul. Foram as últimas tragédias aí no terremoto e das enchentes. E seguiu falando de mudanças climáticas. Então, acho que já abre a íntegra inteira do discurso, já é uma oposição muito clara ao negacionismo que a gente viveu nos últimos anos, né? Negacionismo de tudo. Então, já abre falando da fome, fala dessas mudanças climáticas. E aí tem umas coisas muito interessantes que eu achei que ele falou, que ele menciona a Palestina, e aí eu acho que vale lembrar que o governo anterior, né, o Bolsonaro e a família são adoradores, enfim, de Israel, estavam sempre em Israel, e aí o Lula faz questão de falar numa frase: é perturbador ver que persistem antigas disputas não resolvidas e que surgem ou ganham vigor novas ameaças. Bem o demonstra a dificuldade de garantir a criação de um Estado para o povo palestino. E aí é interessante porque ele abre o tópico guerra, né? E depois ele vai fala da guerra da Ucrânia, ele abre falando dessas disputas. E aí também segue falando de várias outras disputas, especialmente no continente africano, de guerras civis no continente africano. Ele fala de precarização do trabalho em relação aos aplicativos, ele fala exatamente essa frase: aplicativos e plataformas não devem abolir as leis trabalhistas pelas quais tanto lutamos. Então isso eu achei super interessante, trazer essa história do aplicativo e dessa precarização do trabalho, que é algo que vira e mexe a gente também trata aqui, né? Falou disso longamente quando a gente comentou o caso de racismo, aquele último que aconteceu em São Conrado, último, né? Com certeza não foi o último, mas teve grande visibilidade, que aconteceu em São Conrado, de um entregador ser ofendido e agredido, né, por uma mulher branca, e a gente falou bastante
sobre essa precarização do trabalho naquele episódio. E outra coisa que eu queria ressaltar que ele falou também é sobre a liberdade de imprensa. Então ele fala exatamente, é fundamental preservar a liberdade de imprensa, que também é uma coisa muito diferente do que foi a pauta. Fala de crimes cibernéticos também, do que foi a tônica, né, do último governo. Achei esses pontos, para mim, foram os que mais saltaram aos olhos, porque vai na contramão, né? Eu acho que de tudo que a gente estava acostumado, se acostumou, infelizmente, a ouvir nos últimos anos. É isso, foi o primeiro discurso, eu acho que ele foi bem, eu acho que foi um discurso bem, foi o que a gente tinha dito, né? Se ele leu o discurso, tá tudo certo, os discursos dele lido têm sido bons, o problema é quando ele começa a improvisar, mas ele se ateve ao que estava escrito, foi bastante aplaudido, né, quando chamado para discursar. Também tem um discurso em vídeo, disponível para quem quiser assistir no YouTube e nos sites de notícia. Mas eu achei bom e queria destacar esses tópicos, porque para mim foram os que mais me chamaram a atenção. Você quer destacar alguma coisa aí, Flavial? Quero, estava aqui até abrindo meu caderno. Bom, primeiro, assim, o mais óbvio dessa retomada, né, dessa volta de Lula é um compromisso com o enfrentamento às desigualdades e com a democracia, né? Acho que foi um discurso muito ancorado num governo que está, digamos assim, imbuído do objetivo de se reconectar com a comunidade internacional. Isso ficou muito, muito evidente, né? A gente pode lembrar do Ernesto Araújo, ex-chanceler do governo Bolsonaro, falando de se isso é ser um pária, sem problema ser pária, né? E o Brasil se tornou efetivamente um pária distante dos debates multilaterais, globais, relevantes, muito isolado, e principalmente depois que o Donald Trump foi derrotado nas eleições dos Estados Unidos. Então, esse é um ponto, quer dizer, uma leitura muito nítida de um Brasil que, segundo o próprio Lula repetiu, estava de volta. E isso foi festejado explicitamente com 7 momentos em que o presidente foi aplaudido em cena aberta, né, durante o discurso. Não aconteceu com nenhum outro grande chefe de Estado ou outro chefe de Estado uma recepção tão efusiva, lembrando que dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, só estava presente o Joe Biden, né, o chefe de Estado, de governo dos Estados Unidos. China não mandou o Xi Jinping, Vladimir Putin não foi pela Rússia, o primeiro-ministro inglês também não foi, e nem o presidente francês, o Emmanuel Macron. Então teve uma leitura de uma Assembleia Geral da ONU muito esvaziada em relação à presença desses chefes de Estado, no momento em que o mundo ainda vive, né, situações muito sensíveis, afora a guerra, petróleo subindo, pobreza, desigualdade, enfrentamento às mudanças climáticas, né, necessidade de transição energética. Então, também foi um pouco uma sinalização do quanto a ONU, em alguma medida, perdeu relevância, né, e o multilateralismo tem perdido. Mas há um esforço nítido de países como o Brasil, e o Lula em particular, de retomar esse diálogo e as soluções multilaterais. Então, o Lula foi aplaudido quando disse o Brasil está de volta, que é uma frase que ele tem repetido desde que foi eleito para o 3º mandato, já na COP27, no Egito, no ano passado, quando ele foi bem antes da posse, né, logo depois da eleição. Ele foi muito aplaudido quando usou essa frase e, mais uma vez, isso aconteceu, dessa vez na Assembleia Geral da ONU. O Brasil é o primeiro a discursar, né, depois do presidente da Assembleia e do secretário-geral da ONU, por uma tradição diplomática, e na sequência vinha o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que fez um discurso mais apático e só foi aplaudido com algum entusiasmo quando falou da guerra da Ucrânia. Mas o Lula começou sendo aplaudido ao falar do Brasil está de volta, como eu mencionei,
Foi aplaudido em cena aberta quando disse que voluntariamente o Brasil criará, perseguirá, adotará um objetivo do desenvolvimento sustentável de número 18, relacionado à construção da igualdade racial. Eu até já falei sobre isso em outras situações, e outro dia dei uma palestra num evento da Fiocruz, no Instituto Fernandes Figueiras, falando que nos ODS não havia enfrentamento ao racismo, mas que você poderia adicionar enfrentamento ao racismo ou princípios de igualdade racial em qualquer um dos objetivos dos ODS da ONU, que são as metas, né, de redução de pobreza, igualdade de gênero, conjunto de compromissos que os países membros assinaram a serem cumpridos até 2030 e que estão longe disso até pelo agravamento de toda a conjuntura, né, econômico-social mundo afora, em decorrência da pandemia. Ele foi super aplaudido nesse momento, e é interessante que o Brasil efetivamente se comprometa, não só no discurso, com essa agenda. Esse era um projeto, uma ideia que foi apresentada ao governo pelo Ministério da Igualdade Racial, Janiele Franco. Ela não estava na visita, mas sua equipe festejou naturalmente essa referência, esse compromisso público internacional do presidente da República. Lula foi aplaudido também em cena aberta quando mencionou a aprovação e a sanção da Lei de Igualdade Salarial, e igualdade de gênero está nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ele mencionou a luta de Berta Lutz, que foi uma brasileira que defendeu a agenda de igualdade de gênero na Carta da ONU, lá na Conferência de São Francisco, em junho de 1945. Então, assim, uma das primeiras, né, feministas que impõe apresenta e provoca o mundo sobre essa agenda de igualdade de gênero, e ele foi super aplaudido por isso. Quando se referiu à queda de 48%, né, nesses primeiros meses de governo, do desmatamento da Amazônia, por óbvio, foi aplaudido quando se referiu a um nacionalismo, uma extrema-direita primitiva, conservadora, autoritária, quando, no momento do discurso em que ele faz a referência à defesa da democracia. A Isabela já mencionou sobre a defesa da liberdade de imprensa, e ele citou nominalmente o Julian Assange, que foi o criador, né, da Wikileaks, e que tem pedido de extradição pelo governo americano. Foi corajoso fazer isso na Assembleia da ONU. Ele já tinha se manifestado quando da viagem ao Reino Unido, da passagem por Londres, sobre a prisão do Assange. Foi aplaudido quando criticou o embargo econômico-financeiro a Cuba. E ele tinha, antes de Nova York, passado por Cuba na reunião do G77, que são o grupo dos países em desenvolvimento. Então foi interessante, né, essa recepção calorosa, efusiva de Lula no seu retorno à Assembleia da ONU. A Isabela já mencionou, né, que ele fez referência às tragédias na Líbia, no Marrocos e no Rio Grande do Sul. Ele homenageou também o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, alto comissário da ONU para Direitos Humanos, que foi assassinado no Iraque 20 anos atrás, num atentado à bomba reivindicado pela Al-Qaeda. Ninguém estava muito lembrando disso, e foi um momento bonito de trazer, né, essa memória. Me chamou a atenção Lula não ter feito referência aos povos originários, embora a Sônia Guajajara estivesse na plateia, né, na audiência. Ela viajou com o presidente a Nova York. E foi um discurso muito mais ancorado na presença brasileira, né, no mundo, e no Brasil se apresentando as suas credenciais sobre debates que ele pode protagonizar, por exemplo, enfrentamento à desigualdade, por exemplo, meio ambiente, a própria defesa da democracia, do que um discurso que muitos presidentes usaram e usam. Joe Biden até fez um pouco isso, e Bolsonaro fez basicamente isso, sinalizar para as suas bases, fazer um discurso no púlpito da ONU falando de questões internas.
Bolsonaro fez muito isso, acenando para a extrema-direita brasileira, né? Especialmente no ano passado, com muita mensagem de cunho político-eleitoral. E Lula fez um discurso muito mais de um estadista mesmo, que está se credenciando a uma participação de mais visibilidade, influência no debate global. Eu também achei interessante, porque muitas dessas agendas que o Lula apresentou no discurso, e vale a pena que ele seja lido, elas se referem a agendas de muito interesse do que a gente vai chamar de Sul Global, né? Que é esse grupo de países em desenvolvimento que querem avançar, mas mantendo uma certa posição equidistante das grandes economias e dos grandes atores da geopolítica, Estados Unidos, União Europeia, China e Rússia, né? Embora China e Rússia estejam também no denominado Sul Global, de certa forma, que não é um conceito geográfico, né? É um conceito socioeconômico, geopolítico, internacional, que se relaciona com um pouco de enfrentamento, principalmente à hegemonia americana, né? Então se debate a questão do uso do dólar ou a substituição por moedas locais ou outros arranjos de transações financeiras, os interesses, por exemplo, de recursos que venham dos países desenvolvidos para ações de prevenção, mitigação, construção de resiliência aos enfrentamentos à crise climática, né? É bem interessante. Tem países que não estão interessados numa agenda somente da guerra, né, da disputa entre esses grandes países, China, Estados Unidos, Rússia e União Europeia como bloco, ou alguns de seus membros especificamente. Então, estão interessados em enfrentamento à fome, às desigualdades, em melhora do bem-estar, em investimentos em infraestrutura. E o Brasil, me parece, que foi tão bem recebido, né, o Brasil e o discurso do Lula, por óbvio, em razão de tentar alcançar a agenda desses países. Tem um momento que o Lula diz que, por exemplo, os organismos financeiros multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI destinou 160 bilhões de dólares em ajuda a países europeus e 34 bilhões de dólares a países africanos. Eu acho que essa foi uma comparação, uma informação que alcança muito essa intenção de ser um pouco a voz ou chamar a atenção para essas desigualdades e para interesses que nos irmanam, né? Ele não falou especificamente do Brasil e nem da América do Sul. Ele falou de África. Então, promove, né, no sentido político, uma reaproximação. Agora, é óbvio que tudo isso é lindo no discurso, mas guarda também algumas contradições, né? A representatividade política dos negros, das mulheres, estão em franca, digamos assim, restrição, limitação aqui no Brasil, em razão de decisões políticas que Lula tem tomado sobre composição de ministério, sobre indicações para o judiciário. A gente já falou sobre isso em outras ocasiões aqui no Angu. É óbvio que reativação da política social, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, o próprio PAC, em alguma medida, levando em conta que são prioridades estabelecidas pelos governadores, por prefeitos e tudo mais, elas têm consequências, né? Em efetivadas, têm consequências em redução de desigualdade e melhora ou algum ganho de bem-estar. Aumento do salário mínimo tem consequências na vida dessas pessoas, dessas maiorias minorizadas. Se você aumenta o salário mínimo e se a maioria da população feminina e negra está na faixa de menor remuneração, obviamente você vai ter um efeito. O mesmo no enfrentamento à pobreza, à fome, né? Se você faz um orçamento mais bem distribuído, é óbvio que você produz consequências nessa direção. Agora, tem uma diferença em relação a conduzir políticas sociais no sentido de
continuar tutelando determinados grupos sociais e compartilhando o poder. Em alguma medida, um compartilhamento de poder ele está interditado, depois de uma expectativa que fosse ser mais amplificado. E uma visão de tutela está, em alguma medida, apresentada. Na política de segurança pública, por exemplo, para trazer uma outra dimensão, a gente ainda não viu uma posição, um plano mais consistente, firme do governo federal, no sentido de articular, de coordenar a política de seguranças que contenham o extermínio dos jovens negros, né, da população pobre, favelada. E aí você está falando de igualdade racial. Né? Nenhum tipo de medida na direção de uma reforma do sistema penitenciário que encarcere em massa, principalmente homens negros, jovens negros, de baixa escolaridade. Então tem essas contradições. E a gente vai continuar apontando e cobrando, inclusive, à luz de compromissos que o próprio presidente da República assumiu no púlpito da ONU. Eu acho que é preciso, é também nosso papel, apontar essas dimensões. E há crises muito graves se desenrolando. É verdade que, por exemplo, a operação destinada à proteção dos Yanomamis, ela foi uma operação bem-vinda e foi bem sucedida, né? Durou até maio, junho, mas ainda na semana passada houve denúncia de um episódio de violência extrema contra crianças Yanomamis, né, por garimpeiros. Elas teriam acusação dos garimpeiros subtraído, roubado um celular, furtado o celular deles, e eles amarraram as crianças, uma sessão de tortura, uma coisa horrível. Então essa violência ainda está presente, a ameaça ainda está presente. Vem aí ainda o final, né, do julgamento do marco temporal, em que pese ter, como foi previsto, a gente já tinha comentado aqui no Angu, maioria no Supremo Tribunal Federal contra essa compreensão, essa tese jurídica do marco temporal, mas o resultado final daquele julgamento ainda não é conhecido e há preocupação em relação a de que forma os ministros vão entender o que significa demarcação, indenização, se uma vem primeiro e a outra vem depois, ou se elas serão simultâneas, o que obviamente lança indefinição em relação à demarcação. Se vai prevalecer a tese do Alexandre de Moraes, votou pela indenização sobre a terra nua e sobre benfeitorias, o ministro Edson Fachin só sobre benfeitorias em territórios ocupados, então ainda tem uma indefinição sobre isso, e a própria forma como o governo vai se comportar no que diz respeito ao ataque, né, que está sendo gestado no Congresso Nacional contra a tese do marco temporal, contra o judiciário, contra o julgamento, né, do judiciário, e toda uma legislação que também pode ser igualmente nociva para os indígenas. E isso também tem a ver com igualdade racial. Então, assim, são várias questões, quer dizer, as coisas não se resolvem por um discurso, embora claro um discurso na ONU, ele simbolize algum tipo de compromisso, né, do governo com a comunidade internacional e, por óbvio, também com a sua própria gente. Então foi bem-vindo, foi, de fato, um momento histórico importante e os aplausos a Lula não deixam dúvidas, e eu acho até que, à luz do que depois aconteceu no discurso de Joe Biden e depois do discurso de Volodymyr Zelensky, né, presidente da Ucrânia, eu acho que Lula saiu mais cacifado da Assembleia Geral da ONU do que os outros dois líderes que tiveram em posição antagônica do Brasil no que diz respeito à questão da guerra. Lula teve a famosa reunião com Zelensky, nada vazou daquilo, foi um encontro, uma declaração protocolar ao fim, por tweet, mas certamente na semana passada a gente viu um Lula mais fortalecido e um Zelensky mais enfraquecido do que meses atrás, quando, por exemplo, não houve o diálogo deles lá numa viagem ao Japão, ou quando Lula fez aquela declaração de falsa simetria entre Rússia e Ucrânia, na viagem à China e depois aos Emirados Árabes.
Então, assim, momento global sensível, né? Mas acho que Lula saiu mais forte do que entrou. Com certeza. Eu quero fazer um parêntese que você falou da história da igualdade racial, genocídio negro, né? E saiu hoje, na segunda-feira, uma reportagem do UOL feita pelo Luiz Adorno. E aí eu quero deixar o link aqui embaixo, que ele fez uma reportagem sobre a Operação Escudo, a chacina da Baixada Santista, né? Onde a PM matou 28 pessoas em 40 dias. E as câmeras, né, de corporais dos policiais não gravaram nada, né? Foram desligadas e ligadas em momentos oportunos. E aí o Luiz percorreu esses lugares e as comunidades onde essas mortes aconteceram, entrevistando testemunhas, familiares, usando uma câmera corporal. Então ele fala isso, assim, eu conto as histórias que as câmeras da PM não flagraram, usando também uma câmera corporal. Essa reportagem dele tem um vídeo, né, a videoreportagem chamada Por Trás das Câmeras, e também uma matéria em texto bastante longa, mas que vai recontando essas histórias e os bastidores, o que as testemunhas falaram dessas mortes que envolveram tortura, né, execução. A matéria escrita é dividida em alguns dos casos, né, dos mortos, das pessoas que foram executadas, os mais emblemáticos, né, o cara que estava com o bebê no colo, enfim, e com as datas e as falas de testemunhas e familiares. Essa matéria saiu hoje, na segunda-feira, e eu vou deixar o link, porque volta nessa história que, enfim, né, não acabou, mas também não será, dificilmente terá uma solução diferente do que o esquecimento e esse luto eterno. Bom, mais alguma coisa para a gente falar neste bloco, Flávia? Não, eu acho que sobre ONU, sobre o discurso da ONU é isso. E eu já mencionei o encontro de Lula com Zelensky, pouco badalado, mas teve um encontro do Lula com o Biden, com o Joe Biden. Pois é. E esse encontro em particular eu achei muito interessante por instituir ou trazer para o centro do debate global a preocupação dos dois líderes com o mercado de trabalho precarizado. Coisa que quem é Anguler já sabia. Né? Há quantos anos a gente fala dessa dimensão da precarização e como ela está deteriorando, produzindo desalento, desigualdade, empobrecimento, pouca perspectiva, segurança alimentar, mas a própria engrenagem das decisões de consumo sendo afetada por uma renda que é absolutamente duvidosa, fragilizada. Inconsistente. Então, assim, o Lula e o Biden conseguiram produzir um encontro a partir de uma convergência que une PT e Partido Democratas, que é justamente a deterioração da base de apoio desses dois partidos e, portanto, desses dois líderes, oriunda do movimento trabalhista, do trabalho formal, dos trabalhadores, dos assalariados formalizados, que é um acordo que no Brasil se fragilizou intensamente, desde a recessão e depois também com a reforma trabalhista que Temer aprovou. Ela não provocou aumento de emprego, ao contrário do que se rezava, independentemente de recessão e de pandemia. A gente não percebeu uma melhora da qualidade do mercado de trabalho, pelo contrário, o mercado de trabalho é intensamente fragilizado, precarizado, principalmente com o trabalho vinculado às plataformas digitais, que são intermediários, né, ou intermediadores de mão de obra, sem uma função produtiva objetiva, e que resulta numa precarização do mercado de trabalho e das relações de trabalho que monta ao momento da Revolução Industrial, quando até os movimentos sindicais trabalhistas emergem na direção de melhores condições de trabalho. O que você vê é jornada exaustiva, baixa remuneração, más condições de saúde, de segurança no trabalho, ausência de proteção social, ausência de cobertura previdenciária, e isso, obviamente, vai produzir uma
uma bolha lá na frente que vai onerar quem? O Estado. Mas, nesse momento, eu acho que o centro muito do discurso, tanto de Lula, ou da intenção tanto de Lula quanto de Biden, foi reconhecer que esses modelos de desregulamentação, de liberalidade, flexibilização no mercado de trabalho, resultou em aumento de desigualdade, em precarização, em queda de qualidade de vida e num rancor que jogou essa base, que era desses partidos ditos, né, vou chamar assim, progressistas, né, de base trabalhista, no colo da extrema-direita. É muito curioso como eles fizeram essa associação de que essa falta de proteção, né, de cobertura, inclusive a partir do enfraquecimento também dos sindicatos, do associativismo, ela produziu eleitor para extremistas como Trump, Bolsonaro, e Lula chegou a fazer uma referência, sem citar nome, ao Milei, candidato que lidera as pesquisas nas eleições da Argentina. Eu acho que tem uma coisa diferente aí que você falou, né? Remonta à Revolução Industrial, que era essa jornada exaustiva, má remuneração, péssimas condições de trabalho, insegurança. Isso também movimentou a criação, né, dos sindicatos e das associações para os trabalhadores buscarem melhores condições de trabalho. E eu acho que uma grande diferença que tem em relação a essa época e o que a gente vive hoje é que veio muito embutido com essa terceirização e essa precarização do trabalho, esse discurso do empreendedor, né? Da jornada flexível, do faça o seu horário, seja seu próprio chefe, seja empresário do seu próprio trabalho. E isso dificulta com que esses trabalhadores precarizados se reconheçam nesse lugar e busquem uma melhora dessa condição. Não se enxerga como trabalhador, acha que é empresário, acha que dirigir Uber e ser entregador de aplicativo é ser empresário, é ser empreendedor, é fazer o seu próprio horário, é ter jornada flexível. Não, aqui é muito melhor do que esse CLT, porque eu faço o meu horário, eu decido que dias eu vou trabalhar, eu posso folgar numa segunda-feira se eu quiser, e perde a dimensão que está trabalhando 12, 14 horas por dia para ganhar um salário que dê para sobreviver, sem nenhum tipo de assistência, né, de benefício, de seguro desse trabalho, né, de seguro acidente, de trabalho, de vale alimentação, vale transporte, nada, né, não tem nenhum tipo de seguridade social. E entende isso como ser empreendedor, como uma vantagem dentro do mercado de trabalho. Então, tem uma lavagem cerebral, né, que foi feita, e aí a gente pode colocar várias vertentes aqui que colaboraram para isso, né, esse neoliberalismo, mas também essa influência muito grande desses coaches, que também tem tudo a ver, né, tá tudo relacionado, mas esses coaches de internet, a lavagem cerebral que esses caras fazem contra a atuação do Estado dentro da vida dos trabalhadores, como faz com que as pessoas achem que é melhor ser PJ do que ser CLT, porque você ganha mais sendo PJ e tira da conta, né, teoricamente ganha mais, e tira da conta esses benefícios de seguridade social, né, esse discurso do seja seu próprio chefe, ficar trabalhando para os outros, trabalhando para enriquecer o patrão, trabalhe para você mesmo. Então, como tudo isso colabora para que os trabalhadores hoje sejam precarizados, estejam submetidos a uma lógica de trabalho exaustivo e péssima remuneração e não se reconheçam nesse lugar. Acha que isso não, eu estou aqui, eu tenho jornada flexível, eu sou meu próprio chefe, eu sou empreendedor. Acho que empreendedorismo é isso, né? Que ser empresário é isso, e não é. Definitivamente não se reconhece como elo mais fraco dessa cadeia. E eu acho que, assim, no último ano, talvez 1, 2, 3 anos, né, a pandemia eu acho que também foi um grande sacode para essas pessoas que acreditaram nesse conto aí dessa jornada empreendedora falsa, porque as pessoas viram, né, que na pandemia as plataformas não forneciam EPI,
né, começaram, as pessoas não puderam trabalhar e não tinham nenhum tipo de resguardo dessas empresas que se colocaram como, não, a gente não é empresa, a gente não pode ser responsabilizado como empregador, a gente é só uma plataforma que conecta, é sempre isso, né? Uma plataforma que conecta motoristas a passageiros, que conecta restaurantes aos clientes. É sempre é somente uma plataforma, é só uma empresa de tecnologia, não é uma empresa de pessoas, né, de funcionários. De prestação de serviço. Então, eu acho que a pandemia foi um sacode nesse sentido, de alguns grupos entenderem. A gente teve um movimento forte dos entregadores, né, dos motoboys, dos entregadores, durante a pandemia, que se viram muito desassistidos e em risco, né? Então teve o break dos apps, né? A greve geral dos aplicativos, dos entregadores, a gente passou por todos esses movimentos, mas ainda assim a gente ainda cai nessa história, né? Vira e mexe eu vejo no Twitter também os motoristas de carros, de empresa de carro de aplicativo, reclamando da falta de assistência da plataforma, inclusive de injustiças que bloqueiam, de denúncias injustas que bloqueiam os motoristas e perde a possibilidade de trabalhar. Então tem várias... Eu acho que a gente está bem melhor hoje em dia nessa conscientização do que a gente estava há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, mas também teve a ver com a piora desse serviço. Então eu lembro que lá atrás, quando chegou, sei lá, Uber no Brasil, o que os motoristas ganhavam com aquele trabalho nem se compara ao ganho hoje. A gasolina aumentou de preço, né? O aluguel dos carros, a terceirização, né? O aluguel, os motoristas viram como isso degrada o carro, passaram a alugar carro e não usar o seu próprio. A gasolina que aumentou, a conta dessa quilometragem que mudou desde o início até hoje. Então, o negócio começa um pouco melhor para quem presta esse serviço, e aí, quando você se instala, né, que todo mundo vira dependente desse serviço, eles podem precarizar quanto eles quiserem. Então, precariza para o usuário, precariza para o motorista, e está todo mundo preso, né, nesse sistema. Nessa teia. E você pode piorar o serviço para os dois lados, e está todo mundo refém de precisar disso para se locomover, para viver, para trazer, para algum tipo de subsistência em casa. Então, se o cara conseguia fazer um dinheiro há 7 anos atrás em 8 horas, hoje em dia ele precisa de 14 horas para fazer esse valor. Né? Então, também já é precarizado desde o início, mas piorou muito nesses últimos tempos. E eu acho que essa piora também fez com que... com o agravamento da crise econômica também nos países. Exatamente. Né? Então, acho que essa piora também, infelizmente, também foi um dos motores de reacender essa consciência desse lugar de precarização nesses trabalhadores. Mas ainda assim a gente vê muito esse discurso, né, de que você é o próprio empresário, você faz os seus horários, você faz a sua rotina, e você ser o dono da sua rotina, é óbvio que é a melhor coisa do mundo, mas deveria ter, né, alguma consciência de que isso precisa vir com outras seguranças no trabalho. Sim, condições mínimas e uma possibilidade de acesso a uma rede de proteção social. Aí eu complemento, quer dizer, o acordo que o Biden e o Lula firmaram foi chamada Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores. Eu vou até mandar o link, vamos deixar o link da nota conjunta assinada pelos 2 presidentes, né? E é interessante porque o Brasil está exatamente no momento de um impasse sobre um grupo tripartite que o país formou já no governo Lula para tentar chegar a algum tipo de acordo de regulação do trabalho por plataformas, motointegradores e motoristas de aplicativos. É um modelo que está sendo considerado, no mundo afora, quem pesquisa essa área, muito original do Brasil, porque foi uma comissão, um grupo de trabalho tripartite, quer dizer, governo, representantes dos trabalhadores, representantes das empresas, das plataformas, embora tenha chegado ao fim, nos 4 meses de negociações, sem um acordo, porque, sobretudo do ponto de vista da remuneração, as plataformas não querem se comprometer com remuneração mínima. Mas é um debate, um modelo interessante,
principalmente, e tem uma declaração do Lula sobre isso, de o governo se convencendo, compreendendo que não necessariamente o que se quer é o vínculo empregatício entre trabalhadores e plataformas, mas é uma base de negociação mínima. Então, assim, ninguém está, ou quase nenhum deles, ou de modo geral, esse grupo não está interessado em se tornar funcionário, empregado das plataformas, até por conta de uma certa flexibilidade e possibilidade de ajuste de horário, de carga, de tudo mais. No entanto, é preciso pensar em outras dimensões, uma remuneração mínima e digna, medidas de saúde e segurança. Eles falam também em transparência algorítmica, e é isso que a Isabela um pouco, ou justiça algorítmica, não tem nenhuma, né, transparência sobre como um trabalhador ganha uma determinada corrida e outro outra, entendeu? Que barreiras são essas, que escolhas são essas, que distribuição é essa, por que um é bloqueado e outro não. Enfim, então também essa dimensão da transparência algorítmica, e isso é super importante. Aparentemente, por agora, o que o governo decidiu apresentar um projeto de lei com inclusive sugestão de remuneração mínima, e a gente vê como é que isso vai tramitar. Mas eu conversei com o Rafael Groman, que é um pesquisador brasileiro que está hoje na Universidade de Toronto, e ele acompanha esse trabalho em multiplataformas, em plataformas digitais, e ele dizia que há uma curiosidade do mundo em relação a esse modelo do Brasil, tripartite, de modo geral em outros países, o que a gente tem é governo e legislativo tomando decisão e impondo legislação, sem muita negociação, então a ideia de negociação é interessante. O fato de Lula e Biden apresentarem essa agenda, adicionarem essa preocupação ao debate, é importante. Não sei se no Brasil isso foi compreendido com essa intensidade, mas a precarização do mercado de trabalho é um fenômeno muito grave, com consequências, inclusive, políticas. Então, a novidade são esses dois líderes, né? Um global, um regional, vamos pensar assim, se ocupando disso e entendendo a gravidade política disso. O compromisso que o Biden, principalmente o Biden, né, frisou, foi como inserir também esses trabalhadores, não os de plataforma, né, esses trabalhadores precarizados de modo geral, na agenda econômica de transição energética. Como é que se qualifica, como é que insere esses trabalhadores no mercado de trabalho novo, renovado, né, de enfrentamento às mudanças climáticas, de transição energética, de uma nova realidade do mercado de trabalho. Eu achei muito interessante, a Camila Tonin, editora do Em Pauta, chamou de neotrabalhismo. Eu pensei numa reedição, século XXI, contemporânea, do New Deal, né, o pacote lá de investimentos em infraestrutura que levantou os Estados Unidos depois da crise de 29. O Lula o Biden fez um discurso muito mais assim, copo meio cheio, então vamos inserir esses trabalhadores na agenda de enfrentamento à transição energética, à crise climática e de transição energética, assim como o Biden lá na origem, quando ele foi eleito, ele lançou o pacote relacionado à economia de cuidado. Eu já escrevi sobre isso e a gente já falou sobre isso no Angu, transferência de renda para creches, e isso alcançaria trabalho feminino, um choque, né, na educação, na formação, principalmente de jovens de baixa renda, negros, hispânicos, enfim, migrantes. O Lula já fez um discurso mais desse risco, né? Chamou atenção para 2 bilhões de trabalhadores informais no mundo, 240 milhões de trabalhadores ganhando menos de $1,90 por dia, que é aquela linha de extrema pobreza do Banco Mundial. E das discriminações a mulheres, minorias étnicas, LGBTQI, imigrantes. E isso também está muito incorporado ao discurso dos extremistas de direita, né? A xenofobia, a misoginia, o racismo, está tudo no mesmo caldo. Então eu achei bem interessante esses 2 líderes. A Organização Internacional do Trabalho também participou disso que eles chamaram de parceria pelos direitos dos trabalhadores, e a ideia de, inclusive, incorporar essa parceria, um projeto conjunto que saia, né, desse diálogo entre Brasil e Estados Unidos na agenda dos BRICS, do G20 e da própria COP30.
e o Lula está na presidência do G20, vai assumir em 2025 a presidência dos BRICS e vai abrigar a COP30 lá em Belém em 2025. É uma aliança, digamos assim, ou um anúncio de diálogo relacionado a trabalho decente, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, acho que é o objetivo 8. Então, achei bacana trazer essa dimensão, sabe? Perfeito. Vamos para o nosso próximo bloco. Esse episódio já está enorme, né? Pois é. Como sempre, eu termino o primeiro bloco falando isso. Vamos para o próximo para a gente falar do voto da ministra Rosa Weber na questão da descriminalização do aborto. Vamos que vamos. Bom, minha gente, na última sexta-feira, dia 22, entrou na pauta do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, a discussão de descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. A ministra Rosa Weber é relatora do caso. Ela, que vai se aposentar daqui a pouco, e deixou esse voto antes da sua aposentadoria. Isso já ela se aposenta essa semana. Sexta-feira, quinta-feira, o ministro Barroso toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Pois é, vamos ver quem é que vai entrar no lugar, né, de Rosa Weber. Essa é a grande discussão que tem sido travada, esse grande embate aí do último mês especialmente, mas dos últimos meses. E ela deu o seu voto como relatora a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Eu acho que todos os angulers já sabem, mas tem diferença, né, de legalização para descriminalização. Nesse caso que está sendo votado é que as mulheres não sejam presas, né, responsabilizadas criminalmente por um aborto feito até a 12ª semana de gestação. O voto dela tem 103 páginas, é um voto enorme. E que ela fala, basicamente... Deixa eu só te interromper só um segundo, porque a Rosa Weber pautou isso como uma decisão. Aliás, nas últimas, né, nos últimos meses aí desse mandato dela à presidência do Supremo Tribunal Federal e às vésperas da aposentadoria, ela desengavetou vários assuntos polêmicos, né? O marco temporal, o porte a criminalização do porte de drogas para uso pessoal. Que mais? O próprio julgamento do 8 de janeiro, sobre o qual nós já falamos aqui. Havia expectativa de que isso talvez só começasse a partir da presidência do Barroso, e ela marcou e iniciou, né, o julgamento dos 4 primeiros nos últimos dias, nas últimas semanas da sua gestão à frente do Supremo Tribunal Federal, e fez o mesmo com o aborto. E essa ação ela é de 2017, né, uma provocação do PSOL, foi alvo de inúmeras audiências públicas, assim como o marco temporal, né, teve muita contribuição de prós e contras, as teses e a arguição ao Supremo Tribunal Federal, e ela, como relatora, resolveu tornar público seu voto, marcou um julgamento em plenário virtual para tornar público seu voto na sexta-feira, 22 de setembro, e o julgamento iria até a outra sexta agora dessa semana, 29. Bom, acabou acontecendo uma espécie de acordo entre Rosa e Luiz Roberto Barroso, que é o futuro presidente, como eu já disse, ela apresentou o voto e ele pediu destaque para ir para o plenário presencial e não virtual. Isso como uma medida de levar o julgamento adiante, independentemente do fim da presidência dela, e impedir que no plenário virtual houvesse algum pedido de vista que levasse o julgamento, que adiasse o julgamento indefinidamente mais uma vez. Ela tá tipo assim, antes de ir embora eu quero resolver todas as minhas pendências, exatamente. Eu quero arrumar a casa. E como ela era a relatora, ela apresentou seu voto pela, de fato, descriminalização da interrupção voluntária de gestação até a 12ª semana. E o voto dela, a Isabela já falou, 103 páginas, é uma aula. Eu acho que ele devia ser publicado como livro. A leitura é uma leitura, primeiro, que é clara, né? E segundo, que é muito
muito bem organizada em relação a demolir ou confrontar, depende de de que posição você está, mas demolir ou confrontar discursos que são apresentados para interditar o debate sobre aborto no Brasil. Desde a questão dos direitos da mulher, desde a questão, passando pelos tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, passa por saúde pública, visão da ciência, o texto constitucional à luz dessa ideia ou desse princípio de proteção à vida, de respeito à vida. É muito interessante. Ela não desconsidera, do ponto de vista da relevância para o debate público das questões éticas, morais e religiosas, mas diz que o voto dela e o debate que chega ao Supremo é de outra natureza. Cada um que tenha um pouco a sua posição, a sua convicção. Mas o texto da lei e a interpretação da Suprema Corte não é subordinada a essas visões que fogem do que está escrito na Constituição, seja não só em relação a o aborto é permitido tais e tais, ou o respeito à vida, mas também a outros princípios que se relacionam com igualdade de gênero, com políticas públicas para produzir a igualdade de gênero, a saúde, o acesso à informação. Então, ela faz uma longa reflexão também sobre os direitos sexuais e reprodutivos e termina com no final do voto, ela faz o voto todo em terceira pessoa, como os ministros costumam votar, mas no fim do voto ela se apresenta como mulher e fala de como as mulheres fomos silenciadas, como mulheres não participamos desse debate que diz respeito aos nossos corpos, aos nossos direitos sexuais e reprodutivos, aos nossos direitos à luz de uma Constituição que prevê igualdade de gênero. É muito bonito, é muito interessante. Rosa Weber, que é uma ministra que sempre foi muito discreta, ela não dá entrevista, ela só fala nos autos, e ela usar "fomos silenciadas", exclamação, me pareceu mais do que um voto sobre a questão da descriminalização do aborto, foi também um desabafo como uma mulher que alcançou a posição máxima do judiciário e sabe que será substituída por um homem. Cara, o discurso dela é o texto, né? Eu não li a íntegra do voto, pois 103 páginas, mas vou deixar aqui no nosso descritivo também uma matéria do G1 que tem os principais pontos do voto. Assim, eu acho que para quem abraça essa pauta, compreende, né, essa pauta do aborto, né, o lugar da escolha da mulher, não tem nenhuma novidade, né? Assim, eu esperava ser surpreendida por alguma nova reflexão. Obviamente não fui, porque isso é algo que a gente, né, quem está dentro desse universo, desse debate, já está muito acostumado a debater esses pontos. Ela fala Vou passar rapidamente assim, pelos pontos que ela tratou no voto. Ela fala da parte da competência, né? Da religião, ética e moral. Então, ele fala que a questão moral e religiosa envolvendo o aborto são duas questões que têm criado muita dificuldade na conversa democrática sobre esse assunto, e que, embora religiosamente e moralmente as pessoas tenham divergências, o direito tem que se aplicar a todos. Então, essas diferenças éticas e morais não são irrelevantes, né, do ponto de vista jurídico, mas a esfera moral é privada e não pode ser confundida com a esfera da moral pública, né, e com a atuação do Estado democrático de direito, nesses direitos fundamentais. Isso é óbvio, né, gente? É porque, assim, é tudo tão óbvio que e é desolador que não seja óbvio para todo mundo, né? Mas para quem está dentro desse assunto, está muito óbvio. Ela fala do direito à vida, dentro desse sentido do consenso, em que momento a vida se inicia, e ela fala que não existe esse consenso, nem no campo da filosofia, da religião, e nem da ética, nem da ciência. E essa definição também não pertence ao campo jurídico, mas que reconhece que são necessários consensos mínimos para essa tomada de decisão. E aí ela faz
uma série de apontamentos, de argumentos, para mostrar que a Constituição só garante direitos fundamentais, como o direito à vida, aos nascidos no Brasil. Então, ela defende que... Isso é uma parte que eu achei muito interessante. Ou filhos de brasileiros nascidos em outro... Ou nascidos em outro país, mas filhos de brasileiros. Sim, mas a questão é os nascidos. Então, exatamente. Então, ela defende que a garantia de direitos só ocorre após o nascimento e não desde a concepção, né? O texto não diz, da Constituição não diz aos concebidos no Brasil. Diz aos nascidos, né, no Brasil. Então, não tem nenhuma passagem no texto constitucional que não aos nascidos. Então, não fala da condição de embrião, não fala da condição de feto. Então, não basta ter vida, ela tem que ser uma vida digna, que possa ter uma vida digna em suas variáveis dimensões. Ela fala que um dos pontos que ainda precisa ser efetivado na sociedade em relação aos direitos das mulheres é a autodeterminação como elemento estruturante da dignidade da mulher. Então, quando a gente fala de dignidade da mulher, elas precisam ter a garantia de que podem tomar decisões sobre o próprio corpo e a própria vida, que a maternidade não pode se derivar de uma coerção social, e sim do exercício livre da sua autodeterminação nessa elaboração do seu projeto de vida. Então, a mulher não pode se sentir coagida a viver a maternidade, né? O que a gente chama de maternidade compulsória, né, dentro desse debate, mas que ela deveria poder ter o exercício livre dessa decisão do que é o seu projeto de vida. Então, ela deveria poder decidir pela maternidade, ou por meio da gravidez, ou por outras formas, por exemplo, a adoção, que a maternidade deveria ser uma escolha, e que impor essa continuidade da gravidez pode ser uma forma de violência institucional contra a integridade física, psíquica e moral da mulher. Então, essa parte é muito interessante, porque quando a gente pensa no que é o aborto legal, né, quando a gente pensa nos casos recentes de meninas de 10, 11, 12 anos que foram quase obrigadas, né, pelo séquito de seguidores de Damares e pela própria Damares de continuar gravidezes que colocavam em risco a sua integridade física, também é sobre isso, né? Então, você impor a uma gestante a continuidade de uma gravidez que possa colocar em risco a sua saúde física, psíquica e moral, deveria, né, ser inconstitucional. Mas, enfim, vamos lá. Ela fala sobre direito à liberdade reprodutiva. Então, que a liberdade da escolha sobre ter ou não ter filhos integra o direito à saúde, que é previsto na Constituição. Então, essas decisões também deveriam pertencer ao campo da autonomia privada e da intimidade da mulher e do casal, e não caberia ao Estado interferir. Ela fala sobre a discriminação em serviços públicos, que é importantíssimo, é necessário garantir a efetividade do direito da mulher à saúde, incluindo as questões reprodutivas, e que essas mulheres não podem ser discriminadas pelos prestadores de serviços, né, dos serviços de saúde. Então, as medidas legislativas e executivas precisam promover e proteger os direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e adolescentes. E a gente sabe aqui que muitos desses serviços de saúde, profissionais de saúde, são quem denunciam e entregam essas mulheres, né, que estão passando pelo processo de aborto e precisam ir a uma unidade de saúde, desrespeitam o sigilo médico-paciente, denunciam essas mulheres. E isso por si só não poderia, né, acontecer. Ela fala que tem um exagero na responsabilidade penal dessas mulheres que interrompem a gravidez. Ela fala que a falha na contracepção é um fenômeno completamente alheio ao controle da mulher. Então, essa responsabilidade excessiva e desmedida sobre a mulher pode ser uma coisa que não está ao seu alcance, né? Quando a mulher tem um método contraceptivo e ele falha, você não pode responsabilizar uma mulher de uma coisa que não está ao seu alcance quando a gente fala de uma porcentagem de segurança, né, de falha
de medicamentos ou procedimentos contraceptivos. E ela fala que a tendência internacional é tratar esse problema como uma questão de saúde pública e de direitos humanos e não como uma questão criminal. O direito penal só deveria ser aplicado em último caso de forma justificada e que no caso de aborto com até 12 semanas de gestação ela não vê justificativa para essa criminalização. E eu acho que, por fim, fala do aborto como questão de saúde pública e que as ações do poder público precisariam estar voltadas para a construção de um sistema de proteção social baseado na prevenção da gravidez indesejada, com educação sexual e acolhimento, bem como na prestação de condições materiais necessárias ao aconselhamento a respeito da maternidade com apoio psicológico e financeiro. Gente, é isso. Bom, todo mundo... E por fim, que o aborto inseguro e o risco aumentado de taxa de mortalidade revelam o impacto desproporcional dessa regra de criminalização da interrupção voluntária de gravidez. Nada de novo para quem defende a descriminalização e a legalização do aborto seguro. Não tem nenhuma grande novidade, mas extremamente importante esse debate ser levado ao Supremo Tribunal Federal, que uma ministra mulher tenha colocado de forma tão direta, clara e compreensível os pontos que defendem o direito e a saúde, resguardam, a saúde física e psíquica e emocional das mulheres em relação ao tema do aborto. Tem um momento que ela fala, eu já me perdi aqui nos pontos, mas tem um momento que ela fala de que como a criminalização não freou a quantidade de abortos que é feita, né? E não vai frear, não vai... E como a criminalização perpetua a discriminação de gênero, porque os homens não são... Responsabilizados, claro. Responsabilizados, né? Claro. Então, assim, importantíssimo. E vamos ver como é que esse debate será continuado especialmente, pelos homens da casa. Pois é. Eu acho que essa é a grande curiosidade nesse próximo tópico. Eu acho que os ministros deveriam, inclusive em respeito, adesão e consciência de gênero, acompanhar o voto da ministra Rosa e ficarem em silêncio esperando o voto da ministra Carmen. Por fim, acho que seria também uma sinalização de alinhamento ao desejo de boa parte da sociedade brasileira em relação a mais diversidade de gênero, a mais vozes femininas no Supremo Tribunal Federal. Acho que seria um ato político importante a ver, a conferir. Mas, sem dúvida alguma, Rosa Weber se despede do Supremo Tribunal Federal com uma presidência de agenda, pelo menos nesse fim, comprometida com a democracia e com direitos fundamentais, principalmente das minorias, das mulheres, dos indígenas. É bem interessante de ler. Só por fim, eu chamaria atenção também para porque o PSOL faz essa arguição sobre descriminalização até 12 semanas e é justamente uma aplicação de proporcionalidade da legislação. Então, não só ela traça um paralelo com a previsão legal de descriminalização já prevista, desde os anos 40, que é estupro, risco de vida para a mãe, e depois, por decisão do Supremo Tribunal Federal, fetos anencéfalos. Então, poderia fazer esse alinhamento. E ela diz que o Supremo pode ter essa interpretação porque a legislação brasileira ela já vê proporcionalidade em crimes considerados crimes contra a vida. Homicídio tem uma pena de até 30 anos, infanticídio tem uma pena de até 6 anos, aborto, interrupção de gravidez, até 3 anos para a gestante, para a grávida, e até 4 anos para o profissional de saúde. Então, há uma dosimetria também que não é a mesma para tudo que é entendido do ponto de vista legal como crime contra a vida. E por isso ela acha procedente o pleito do PSOL. E no fim do voto, ela, além de acolher parcialmente lá o pedido, ela chama atenção para a necessidade de executivo e legislativo se debruçarem
sobre política públicas e arcabouço legal relacionado a direitos sexuais e reprodutivos, igualdade de gênero, etc., porque esse não é o papel do Supremo Tribunal Federal, a elaboração de política pública. Mas ela não aparta, né, do voto e do debate a necessidade de políticas públicas, de política de saúde, né, de educação e acesso, né, à contracepção, a atendimento, a acolhimento. Então, assim, é interessante também nesse sentido, porque não é só ok, concordo com a tese, cumpra-se. Olha só, Congresso, olha só, governo, vocês têm expertise e atribuição para desenvolver políticas nessa direção de corrigir essas assimetrias de gênero e de acesso à saúde e à educação. É isso, né? Falamos o que a gente queria do discurso. Eu acho que a campanha continua. Tem uma campanha já conhecida, que é a hashtag Nem Presa Nem Morta. Tem também um perfil no Instagram, que é uma organização que luta pela descriminalização do aborto no Brasil, e eles estão super engajados nessa votação, nessa discussão no STF. Então, acho que vale a pena seguir o Instagram do Nem Presa Nem Morta. Eles já são um movimento antigo, que eu, se eu não me engano, tá aí desde aquela época da Eduardo Cunha, aquelas coisas assim, quase 10 anos atrás, e muito corretos, um conteúdo incrível que eles têm no Instagram, então altamente compartilháveis também, para a gente difundir e divulgar esse debate. Eu recomendei também alguns links do portal Catarinas, que faz uma cobertura muito importante sobre esse tema, da Gênero e Número e do Brasil de Fato. É importante, assim, para ter como referência, como fonte de informação, cada uma traz pesquisas, riscos, levantamentos, abordagens, e é importante. Agora vamos acompanhar como os senhores ministros votarão e a espera do voto da ministra Carmen Lúcia, que pode se tornar a única, né, mulher no Supremo. Essa semana a informação é de que o Lula deve escolher um novo procurador-geral da República. Augusto Aras também está se despedindo, já fez inclusive discurso de despedida, e tem uma expectativa do PGR, porque assume uma interina que é ligada, né, a Aras e ao que ele representa, e aparentemente o Lula tem mais pressa em indicar o novo Procurador-Geral da República, lembrando que na lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, que Lula já antecipou desde a campanha que não seguiria, o número 1, a número 1 da lista é uma subprocuradora de Brasília chamada Luísa Friesheisen, e é uma procuradora bastante respeitada, mas que aparentemente não terá chance. Então, a Procuradoria-Geral da República terá mais um homem. A única mulher que já esteve na função foi a Raquel Dodge, escolhida pelo Michel Temer, pelo ex-presidente Michel Temer. Na Bolsa de Apostas sobre substituição de Rosa Weber, acho que a gente já tinha comentado aqui que os nomes favoritos até a semana passada ou retrasada eram Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, da Bahia, Jorge Messias, advogado-geral da União de Pernambuco. Nos últimos 10 dias, o nome do ministro da Justiça, Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, aparece como favorito. Eu talvez tenha me expressado mal numa participação na Central Globo News, e segunda semana seguida de muitos ataques, porque além de, enfim, publicamente, eu achar um absurdo, né, o Lula não indicar uma mulher para a vaga da ministra Rosa Weber, né, indicar um homem, e retroceder em termos de diversidade de gênero e talvez de raça também, né, na escolha para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho um erro indicar o Flávio Dino por 2 motivos, e aí motivos de razões políticas. O Flávio Dino largou uma carreira de juiz de direito para se tornar primeiro deputado federal, depois governador do Maranhão por 2 mandatos, e no ano passado se elegeu senador, e senadores têm mandatos de 8 anos. Eu acho muito equivocado, em 9 meses, ou no primeiro ano, abandonar essas funções
de representação ou de poder político para assumir uma posição no judiciário. Acho errado, ou indesejável, vamos botar assim, né, que não é errado, indesejável, a meu ver, em razão da agenda urgente de política pública de segurança que ele tinha começado a assumir, agenda atropelada até pelo golpe tentado, pelo enfrentamento que ele teve que fazer no campo político e nesse campo, né, da defesa da democracia, a partir do 8 de janeiro. Flávio Dino teve um protagonismo importante, e não vejo nomes que possam, nesse momento, fazer enfrentamento equivalente. Talvez o ministro Silvio Almeida, no campo da segurança pública, por ter sido governador, embora com resultados não tão positivos na área da segurança, principalmente da proteção a indígenas e quilombolas no seu estado de origem, já havia um trabalho sendo em andamento, e até com bons resultados no que diz respeito à proteção aos povos indígenas, e acho temerário a interrupção desse trabalho, né, numa agenda tão urgente, tão importante do Brasil nesse momento, que é essa questão da justiça, segurança pública e proteção principalmente aos povos indígenas. Trocar o ministro, trocar a equipe, quer dizer, todo um trabalhos que já vem sendo feitos. A gente tem notícia de que o Centrão está de olho na pasta, tem notícias de que voltou a pressão por uma cisão, separação do Ministério da Justiça do Ministério da Segurança Pública, o que implicaria na criação do 39º Ministério, e sabe-se lá quem assumiria, né? Inclusive o comando da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, quando essas coisas ainda estão sendo encaminhadas. Eu, particularmente, com base no que pesquiso, no que ouço, no que entrevisto, sou contra o Ministério da Segurança Pública, acho que se tornaria uma instância muito mais de corporativismo do que efetivamente de política pública de enfrentamento. Tem gente que discorda, respeito, mas acho que seria um erro, desse ponto de vista, perder Flávio Dino, um ministro com tanto protagonismo, e perder a representação política que ele representa para o estado do Maranhão e para os estados, né, do Nordeste. E, nesse sentido, eu falei sobre o que eu considerava uma espécie de traição ao povo do Maranhão, uma vez que ele recebeu uma votação para representar os interesses do Estado, e é isso que, essencialmente, senadores fazem, né, por um período de 8 anos, e ele abandonaria para assumir o Supremo Tribunal Federal, caso Lula efetivamente o indique. Via essas contradições e equívocos. Eu recebi muitas críticas por estar falando em nome do povo do Maranhão, e eu não estava falando em nome do povo do Maranhão, é uma análise minha em relação ao que se imagina seja a intenção de um eleitor que escolhe um nome como candidato majoritário para 8 anos. Inclusive, tem vários debates em relação a isso, né? Suplências que efetivamente não representam o eleitorado e que acabam assumindo por longo prazo, né? O Rio de Janeiro tem o exemplo famoso, né? O senador Portilho, que substituiu o senador Haroldo de Oliveira, que morreu de Covid no ano seguinte a assumir o mandato. E a gente vai ficar mais 7 anos com uma outra pessoa que não foi exatamente eleita, né? Não foi o desejo do eleitor. Mas respeito quem acha que será uma honra para o povo do Maranhão ter um ministro do Supremo Tribunal Federal. Respeito mais ainda quem chamou atenção para o fato de Flávio Dino, se indicado e confirmado para o Supremo Tribunal Federal, ser um ministro da Corte, representante também dos estados da Amazônia Legal, uma vez que o Maranhão está entre os 9 estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal. É um bom ponto. Mas, enfim, continuo ainda mais imbuída da ideia de não perder a representatividade feminina. E é um pouco com isso, quer dizer, eu tive estou aqui explicando uma coisa que nem era para estar aqui no Angu, mas enfim, já comecei a falar, vou terminar. Eu estava na Central e fiz esse comentário na Central Globo News na quinta-feira passada, e o Merval Pereira, meu colega, falou da contradição que era a gente pensar num ministro de Estado
que na justiça defenderia os interesses do seu próprio estado do Maranhão. E eu comentava, retruquei dizendo, mas a política é sempre sobre isso, é meio regionalismo. Eu, por exemplo, estou estudando baianismo, que é uma tese ou um conceito desenvolvido pelo Sérgio Buarque de Holanda, isso estou acrescentando aqui, lá nem daria tempo, que fala disso, dessa tensão permanente na política brasileira a partir de um protagonismo de políticos baianos no Segundo Reinado, né, ainda no Império. E, enfim, fizeram um corte disso e isso viralizou, e eu sou, de novo, depois de uma semana falando das mulheres, da representatividade feminina no Supremo e do Flávio Dino, super atacada, assim, um ambiente muito hostil, muito, salvo um ou outro debatedor mais interessado efetivamente na troca de ideias, muito hostil, muito agressivo e, enfim, eu queria deixar esse esclarecimento. Não tinha nada a ver com o comentário, não tinha nada a ver com xenofobia, preconceito aos nordestinos. Baianismo está conceituado, né, em livros e em pensadores, e eu queria, inclusive, indicar um livro que trata disso e que eu acabei de receber, foi exatamente o pesquisador que me chamou a atenção sobre isso, professor Itan Cruz. Eu já tinha citado ele aqui quando falei do 7 de setembro. O nome do livro dele é Jogo de Damas, Amanda Paranaguá, Memória, Baianismo e Poder na Corte do Brasil e Além, 1849-1931. Ele, inclusive, muito gentilmente mandou um exemplar para mim, outro para a Isabela, que vai receber também o livro para entender esse conceito teórico chamado baianismo. A gente já tinha até falado desse livro. A gente tinha falado desse livro, dessa história, né, da Amanda, que escreve a carta para a princesa Isabel. Exatamente, no episódio sobre o 7 de setembro. Exatamente. Então, quem é anguler sabe que eu já tinha citado esse assunto e que não tem absolutamente nada a ver com qualquer análise pejorativa sobre política do Nordeste ou sobre os nordestinos em si. Queria só deixar isso assinalado e que venham aí os novos PGR e ministro do STF. É isso, minha gente. Eu acho que finalizamos esse bloco. Vamos para o último bloco aí de agradecimentos da semana. Esse episódio já está muito longo, então conto com o Flaviaô para a gente encurtar esse final de episódio. Então vamos que vamos. Bom, então, Flaviaô, você tem uma lista aí de agradecimentos. Mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, para você, pra Xuxa, para todo mundo. Eu tenho. Bom, primeiro vou começar pelo mais curto, que é o Prêmio Mulher Imprensa, cuja entrega vai ser nessa quinta-feira, 28 de setembro, em São Paulo. Eu quero agradecer as pessoas que votaram em mim, que me levaram a ganhar pela segunda vez esse prêmio, dessa vez pela categoria diversidade, né? Jornalismo para a diversidade. Infelizmente, eu não vou conseguir estar presente na cerimônia de entrega, porque eu viajo de férias por 10 dias e a viagem já estava marcada, já estava com tudo agendado, não terei como ir até São Paulo, mas quero agradecer muito e dizer o quanto essa homenagem me honra pelo fato de, dessa vez, eu estar sendo reconhecida e premiada, voto popular, né, pela causa, pelo tema da pauta e não pela plataforma em que trabalho ou milito. Eu já tinha ganho como colunista de jornal impresso. Então, acho interessante esse reconhecimento sobre jornalismo para a diversidade. Mesmo apanhando em alguns momentos, vale a pena. Então, agradeço aí pelo carinho. A segunda coisa que foi a participação no domingo no Festival Literário e Cultural da Baixada Fluminense, primeira edição desse evento. Foi lindo, fiz uma mesa com Selminha Sorriso, mediando, porta-bandeira da Beija-Flor, minha irmã amada de axé, de vida, de paixão pelo samba, Aida no André Mota e Marcelo de Mello, sobre a Beija-Flor e a escola de samba, né, como patrimônio cultural. Foi um debate de mais de 1 hora, assim, muito rico, com perguntas, com emoção, com lágrimas, bem do meu jeito.
domingo de manhã, sob um sol escaldante, numa tenda, uma estrutura bem montada, mas um calor que não livrou ninguém, e ainda assim tinha muita gente lá, e o evento fechou com a presença da Conceição Evaristo, que fez uma entrada triunfal, como uma rainha, dançando. Foi a coisa mais linda, e eu desejo vida longa a esse projeto, porque eu vi a emoção das pessoas de Nilópolis em receberem, lá no Parque Natural de Jericinó, intelectuais, pensadores, autores, escritores, para debater no território deles, sem que eles precisassem cruzar a cidade, a Avenida Brasil, para ter acesso a um debate de alto nível sobre cultura. Lá também eu conheci, depois de muita troca de mensagem, o Hugo Mansur, que está fazendo doutorado e trazendo aí uma reflexão sobre representatividade, diversidade, o jornalismo ali produzido por mulheres negras. Ele já queria me entrevistar fazia muito tempo, a gente finalmente se encontrou no domingo, e foi tão bonito, porque afora a conversa com ele, esse encontro, né, e conhecer mais sobre a pesquisa dele, ele chegou com uma sacola de presentes vindos da Bahia para mim. Eu sei que a Bahia me ama. E eu amo a Bahia, eu sou metade baiana, minha mãe é de Cachoeira do Recôncavo, os Angulas sabem disso. Então ele me entregou. Muitos recebidos. Muitos recebidos, lindos, lindos, de pessoas que eu não conheço e que acompanham o meu trabalho, o meu amor pela Bahia. Eles, inclusive, teriam me visto lá no show de Margareth Menezes e Daniela Mercury no Mercado Iaô, mas não se aproximaram porque eu estava me acabando de dançar num domingo ali, logo depois do dia de Iemanjá. Então eu recebi uma caneca do Instituto da Mulher Negra Mãe Hilda, de Tolu. Agradeço a Zezé Menezes, que é filha do Axé, Ilê Axé de Tolu. Zezé, obrigada, eu amei, eu coleciono caneca, ela sabe disso, todo mundo sabe de tudo da minha vida e eu fiquei muito emocionada. O Fábio Batista, que me enviou um tecido do Ileaie, e eu estou super emocionada, um corte de tecido, assim, naquelas cores, vermelho, amarelo e preto, do Ilê. É muito emocionante, eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu contarei. O Diego me mandou, que trabalha com Margareth Menezes pelo artesanato da Bahia, a gente já falou sobre isso, né, do Mercado Iaô, ele me mandou uma pulseira de Omolu, peças eu acho que aquilo é uma cerâmica, né, uma porcelana, talvez, simulando pipocas, né, as flores de Obaluayê, meu pai, e um pau de chuva de presente para o Martin, que já se acabou brincando, já recebeu, já se acabou. Sim. Diego, obrigado. O Murilo, que é um anguler de carteirinha e que me mandou um pedaço da coleção de selos dele, que é a coisa mais linda que eu vou montar num painel e emoldurar. Impressionante. Incrível. Tem selo do Vasco, tem selo dos 150 anos da Lei do Ventre Livre, tem selos de Nelson Mandela, de Mãe Menininha, de Mãe Estela. Impressionante. Uma coisa assim, incrível que me arrepiou. E a dona Domingas, da Feira das Sete Portas, que me mandou um conjunto de panos de prato que ela vende. E que eu tô louca, quando eu voltar à Bahia, eu vou comprar muitos para dar de presente, porque cada um tem receita de uma iguaria da culinária baiana. Então tem pano de prato com impressão de receita de vatapá, de caruru, de muqueca, de bobó de camarão. É o máximo. E tem um lindo com estampas todas de galinha da Angola. Uma maravilha. Eu amo pano de prato. Então, dona Domingas, muito obrigada pelo carinho. Porque ela me mandou o jogo completo. E o Hugo, que me preparou com tanto amor uma coleção encadernada de artigos da mãe Estela de Oxóssi, minha querida, minha referência, uma das mães que eu perdi, que eu ganhei, né? Não perdi, não. Uma das mães que eu ganhei nessa vida, a coleção de colunas que mãe Estela publicou no jornal À Tarde. Eu tenho até um livro com uma antologia, uma coletânea dessas colunas, mas como parte do projeto de pesquisa do Hugo, ele tem todas e ele me copiou, encadernou e entregou essa relíquia. Então, sou muito grata. Muito grata a todos vocês e realmente, em momentos em que a gente está sob intenso ataque, ter essa overdose, sabe, de carinho, de afeto, de reconhecimento, deixa a gente de pé
mais fortalecida. E, por fim, meus colegas do IACS, do Instituto de Artes e Comunicação Social, na terça-feira passada, foi até dia do Angu, eu tinha combinado de participar de um debate que foi também uma homenagem, lançamento do primeiro prêmio Flávia Oliveira de Trajetórias Excepcionais, oferecida pelo Diretório Acadêmico da Universidade, né, do Instituto onde eu me formei em Comunicação Social e em Jornalismo. Foi a coisa mais linda, era um evento marcado para 6 horas da tarde. Eu saí de Niterói quase 10h30 da noite, extrapolamos todos os horários possíveis, e eu quero agradecer a esses alunos, jovens alunos da UF, muitos negros, uma universidade muito colorida, cheia de representatividade, a representatividade que eu não vi quando eu estudei lá. Minhas amigas Rosane André, que está fazendo doutorado, que esteve lá especialmente para assistir essa mesa, Adriana Barsotti e Carla Baiense, amigas também, Carla com quem eu estudei na UF, no próprio IACS, e Adriana, que é minha amiga desde o Globo. Meu professor João Batista Abreu, que apareceu também lá, foi quem me deu a minha primeira oportunidade no jornalismo profissional, no Jornal do Comércio. Sônia Aguiar, minha orientadora do meu projeto final, que agora vocês chamam de TCC, porque morrem os jornais. Ela está morando em Sergipe, mas ela gravou um vídeo e um áudio, e foi muito emocionante ouvir a Sônia, revê-la. E aos meninos que capitanearam aí esse encontro, Roberto, Pedro e Júlia, que lideraram ali a mesa, momentos de muita emoção que a gente teve. Minha gratidão por me enxergarem, por reconhecerem a minha, enfim, trajetória profissional, a minha contribuição ao jornalismo, à comunicação social, à comunicação inclusiva, à comunicação por direitos humanos, ao debate sobre igualdade racial e de gênero, por reconhecerem o ativismo que também está contido no meu exercício profissional. Eles me levaram a uma viagem no tempo, né, desde o momento em que eu me vi com a possibilidade de desejar cursar a universidade, até não passar no primeiro vestibular, até insistir nisso, as reflexões sobre as travessias que fiz, indo de Irajá até Niterói. É a história de muitos deles, muitos ficaram absolutamente emocionados, e eu estou ficando emocionada aqui agora, porque quando a gente começa a olhar para trás e rever toda essa travessia, e no ponto de destino onde eu estou hoje, receber o acolhimento, o reconhecimento de futuros jornalistas negros, periféricos, que também hoje estão na universidade onde eu me formei, é absolutamente reconfortante, amoroso. E eu passei, 2 dias pensando no que tinha sido aquele encontro com os jovens, fiz sessão de terapia falando disso, né, do reencontro com essa memória, e refletindo sobre o que efetivamente para os outros significa representatividade. Então, minha gratidão. Um último bloco, pré-férias também, curtas férias, que eu vou muito alimentada do afeto dessas pessoas que efetivamente compreendem meu trabalho, minha relação com a profissão e com todas essas causas. Muito obrigada. Lacre! É isso, gente. Acho que não temos mais nada para falar nesse episódio de hoje. Longuíssimo, tá? De nada para vocês. Espero agradecimentos por um episódio de mais de 1h30. E semana que vem estamos de volta. Nessa quarta-feira, Cosme e Damião. Vamos distribuir os doces, elevem seus pensamentos na intenção das nossas crianças, dos hereis. E na semana que vem a gente está de volta no dia 3, já em outubro, comecinho do último trimestre do ano. Gente, está acabando. Aproveitem também o resto de setembro, aproveitem também essa reta final aí, esses últimos dias de setembro, para relembrar que a gente está no mês do Setembro Amarelo, de conscientização, de prevenção a suicídio,
cuidem da saúde mental, ajudem quem vocês acham que possa estar com problemas, com desequilíbrios, com angústias. Não joguem para baixo do tapete, a vida é preciosa demais e há caminho, há jeito para tudo. Compartilhem suas dores ou se ofereçam como ombros e ouvidos para quem vocês souberem ou intuírem ou desconfiarem que estão em sofrimento mental. Exatamente. E ofereçam ajuda, né? Não só de palavras, mas também de pagar a terapia de algum amigo, algum familiar que esteja precisando, e se você tiver condições, pagar uma consulta a um psiquiatra, se disponibilizar a marcar uma consulta, a levar para essa consulta. As pessoas precisam de ajuda especializada, né? A gente que não é especialista, a gente que tem envolvimento emocional, nós não somos capazes de cuidar da saúde mental de nenhuma pessoa. Então as pessoas precisam de ajuda profissional e a gente pode ser caminho para essa ajuda se concretizar. Lembrando sempre do 188, Centro de Valorização à Vida, Serviço Nacional, gratuito, disponível 24 horas, para a gente divulgar sempre, com voluntários, pessoas especializadas para lidar com pessoas que estejam passando por momentos de crise e angústia psicológica e que precisam de atendimento imediato. É isso, gente. Até semana que vem. E um beijo, bom final de semana para vocês. Bom começo de outubro, finalzinho de setembro. É isso. Até semana que vem, quando eu trarei novidades sobre os meus primeiros dias de férias. Ai, gata. Então tá bom. Que inveja. Beijo, tchau.